Olá, bem-vindo à série O Caminho. É sempre um prazer receber você aqui para mais uma caminhada. Quando Jesus andou por este mundo, deu uma ordem aos seus discípulos. Ele disse em Mateus, no capítulo 28, no verso 19, "Ide a todas as nações, tribos, povos e línguas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Mas tem gente que acha que o que importa é crer e que o batismo é apenas uma cerimônia de mera formalidade. É uma opção. Quem quiser, pode se batizar. E quem não quiser, não precisa se batizar. E você, o que pensa sobre o batismo? Você sabe o que é o batismo? Então, o que será que o batismo representa? Qual o verdadeiro tipo de batismo? Qualquer pessoa pode se batizar? Quando posso me batizar? Essas perguntas serão respondidas no programa de hoje. O assunto está imperdível. Fique agora com Fernanda Iglesias e o tema de hoje é o caminho da decisão. Deus amado, nós agradecemos por estarmos aqui na sua presença, Senhor. Mais uma vez chegamos até aqui à sua casa, com o coração cheio de alegria, por podermos estar na sua presença, Senhor. Porque quando nós vamos até o seu templo, a sua casa, e nos encontramos com o Senhor, o nosso coração volta aliviado. Nessa noite, Senhor, que o seu Espírito possa reinar no coração de cada filho seu aqui presente. Que no grande conflito, nessa batalha entre o bem e o mal, que o Senhor vença e reine dentro de cada coração. Toma conta de nós à medida que estudamos a sua palavra. Ajuda-nos a nos colocarmos nas suas mãos cada vez mais, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Boa noite a você também, que é convidado nosso a fazer parte dessa classe bíblica e que nos assiste através da TV Novo Tempo, ouve pela Rádio Novo Tempo ou assiste em qualquer uma igreja das igrejas adventistas que estão aí pelo Brasil com as suas telas, e com a antena conectada no Novo Tempo. Hoje o nosso tema especial é o caminho da decisão. Decisão é uma coisa difícil, Muita gente foge da decisão, Quando principalmente o assunto é amor, por exemplo. Eu, quando era solteiro, tinha uma preocupação. Eu já disse algumas vezes aqui, mas eu sempre fui muito tímido, E tive que vencer muito a minha timidez. Mas eu tinha uma preocupação sempre, que era no meu casamento, eu entrar ali pela porta com todo mundo olhando para a minha cara, ou ficar aqui na frente. Na minha época o noivo não entrava ali não, ele ficava parado na frente, Mas todo mundo olhando para a cara da gente. E eu às vezes estava no ônibus, no circular, olhando alguém passar na roleta ali, pagando, olhava assim a mão da pessoa com a aliança e pensava assim, esse é casado, já passou pela cerimônia de casamento. Aquilo era uma preocupação para mim, de verdade, principalmente depois que a minha noiva inventou que ela queria que a gente cantasse no casamento. Aí a coisa era pior ainda, E o dia chegou, o dia do casamento. A cerimônia de casamento é importante? Sim ou não? É? É mesmo ou não? Sim, é importante, porque ela sela o seu compromisso e principalmente porque você traz a sua união diante de Deus para selar esse compromisso. Então a cerimônia é importante, mas e o amor é importante ou não? É também? Tem um que é mais importante que o outro? Sim ou não? Sem amor não tem cerimônia de casamento, E você fazer o casamento, realizar a cerimônia de casamento entre duas pessoas que não se amam, não tem graça, não dá certo. A coisa mais bonita no casamento, e eu sempre fico pensando isso quando eu faço casamento, é que duas pessoas, por sua livre e espontânea vontade, escolhem aparecer diante de um pastor, de um altar, ou de um padre, ou de um ministro religioso, ou mesmo de um juiz de paz, Escolhe por livre e espontânea vontade comparecer para daquele momento em diante pertencer só ao outro até o dia da sua morte. É o que diz o voto de casamento, o voto matrimonial. Infelizmente não tem sido assim com muitas pessoas, e as pesquisas mostram isso, Quantas pessoas se separam, quantas pessoas. Mas o assunto nosso hoje é casamento? Não e sim. E você vai entender por que não e sim. Eu gosto de falar esse negócio não e sim, Vocês já perceberam? Não e sim. Olha, é profundo isso, Espero que seja mesmo. Porque é não e é sim. Não é sobre casamento, mas também inclui casamento. E você vai entender por quê. Eu quero falar um pouquinho
a respeito de um homem chamado Zacarias. Zacarias viveu na época em que Jesus nasceu. Zacarias era um sacerdote e ele era um homem muito especial, dedicado a Deus. Ele era um sacerdote fiel, porque na época de Zacarias também existiam sacerdotes que eram infiéis, assim como hoje existem também sacerdotes, pastores, padres, ministros religiosos que são fiéis e outros que são infiéis. Nessa época era assim também, e Zacarias é apresentado por Deus, pela palavra de Deus, como sendo um sacerdote fiel, casado com uma filha de sacerdote. Por isso era um pastor, casado com uma filha de pastor. Os dois justos, fiéis a Deus, esperavam por um bebê desde o dia em que se casaram, mas o bebê nunca chegava, e eles oravam todo dia por isso, e a palavra de Deus acrescenta dizendo que Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus, e que guardavam a sua lei. Olha que coisa maravilhosa, né? De quantos de nós poderia dizer isso? Justos diante de Deus, aceitaram a Deus, aceitaram o sacrifício do Cordeiro, como indicando Jesus, que iria morrer no lugar dele, por isso eles eram justos, e também guardavam os mandamentos de Deus. Mas eles pediam um milagre para Deus, porque Isabel era estéril, e o bebê não vinha. E o tempo foi passando, e Deus tem o seu tempo para as coisas, não é? Nem sempre o tempo de Deus é igual ao nosso. E eu gosto sempre de comparar a nossa visão de Deus com a visão que as crianças têm de nós. Embora a visão que a criança tem de nós, ainda, comparado com a visão que nós temos de Deus, ainda é uma comparação muito simples, muito tola, porque a mente de uma criança está muito mais próxima da nossa do que a nossa da mente de Deus. Mas o seu filho pede alguma coisa para você, e se ele quiser comer doce todo dia, o dia inteiro, você não vai dar. E se ele quer receber o presente de Natal todo dia, você não vai dar também. E às vezes as crianças dizem: pai, mas quando é que chega o Natal? E é difícil esperar o Natal, né? Porque eles sabem que no Natal tem o quê? Presente. Você diz: não, só no Natal. E às vezes Deus diz para nós também: filho, isso que você quer, que você precisa, eu sei que você precisa, eu sei até que você acha que precisa, mais do que você precisa de verdade, mas isso eu só vou poder te dar tal época. E às vezes Deus não fala, e a gente fica esperando, e aquilo não chega. E Zacarias e Isabel foram ficando velhinhos, e ela parou de menstruar também, e ficou velhinha, ficou idosa, e os dois não podiam ter filhos. Mas de repente um anjo do Senhor apareceu para Zacarias, e disse para ele que a esposa dele ia ficar grávida, e que ela iria dar à luz um filho, que o menino seria especial. E esse menino, de repente, foi gerado no ventre de Isabel. Estava ali Isabel grávida, agora de 6 meses. E quando ela tinha 6 meses, aconteceu que Maria foi visitá-la. E esse bebê que estava no ventre dela se chamaria como? Como? João, e depois seria conhecido como João o Batista. Por que será que o nome dele era o Batista, hein? O que ele fazia que dava esse nome a ele? Ele batizava. Mas vamos lá, vamos começar. João Batista e Jesus. Qual é a relação entre João Batista e Jesus? Primeiro, eles eram primos. E depois Lucas 1,41 diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, porque Maria foi visitar Isabel, e quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Ela estava grávida de 6 meses. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto, e ela proferiu uma oração muito bonita. Ou seja, quando o bebê ouviu a voz de Maria, ele se mexeu dentro do ventre. Quem foi esse bebê que se mexeu mesmo? João, que seria João Batista. Muito bem. E aqui diz que então, cheia do poder do Espírito. Desde quando o poder do Espírito acompanhava a vida de João Batista? Desde quando? Desde o ventre da mãe. Agora veja, vamos lá, o próximo texto. Lucas 1,15 ainda. Pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Está falando de quem? João Batista. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Essa é a nova tradução da linguagem de hoje, não é? E já aparece a cerveja aqui, não é? Vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Ou seja, Isabel, a sua mãe, tinha o Espírito Santo e o bebê estava dentro dela. E aí diz que desde o seu nascimento, João Batista seria cheio do Espírito Santo de Deus. O que é cheio do Espírito Santo de Deus? Você sabe?
Como alguém pode ser cheio do Espírito Santo de Deus? Ou quem é o Espírito Santo de Deus? Além de nós sabermos que ele é a terceira pessoa da Trindade, a palavra Trindade não está na Bíblia, mas nós sabemos que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, mas um só Deus. Quer saber exatamente como é que isso funciona? Mais para frente eu vou explicar. Voltei com essa história agora, né? Então mais para frente, daqui a pouquinho você vai estudar sobre isso aí. Nós só temos agora alguns estudos mais, né? Então não precisa nem ter muita pressa, porque daqui a pouquinho vai chegar. Mas veja só, cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Vamos para o lado de cá agora. Lucas 1:20. Longe de todos, perto de Deus. Como é que João Batista cresceu e foi criado? O menino crescia e se fortalecia em espírito. Duas coisas: ele crescia fisicamente, João Batista, e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. João Batista era um indivíduo diferente, ele cresceu nos desertos, e a Bíblia não fala, a gente não sabe pela Bíblia, por que ele vivia nos desertos. O pai e a mãe, quando o tiveram, já eram bem idosos, a gente não sabe se eles morreram, e por isso ele foi para o deserto, ou se mesmo atendendo o chamado de Deus, esse menino foi criado separado. O fato é que João Batista vivia longe de todos, mas ele vivia perto de Deus, e ali ele foi crescendo, fisicamente crescendo o espírito, e se dedicando a Deus, e se dedicando a conversar com Deus, a desenvolver uma amizade com Deus, criando bagagem para o futuro. Espera aí, isso pode acontecer? Será que nós podemos hoje ajuntar forças espirituais, conhecimento de Deus, amizade com Deus para o futuro? Sim ou não? Sim, nós podemos e devemos. Podemos e devemos. Mas quando eu falo alguma coisa, eu tenho que provar biblicamente, não é verdade? Tem que dar o texto, que eu não posso só falar. Então, se você quer saber o texto disso, vem nas outras lições também, porque está mais para frente, tá bom? Você vai ver uma lição só sobre isso aí, tá? Então vamos lá, continuando. Aí Lucas, o Evangelho de Lucas descreve para nós 7 nomes, personalidades da época, para poder nos situar da época em que nasceu João Batista. Aqui diz assim, presta atenção: no 15º ano do reinado de Tibério César, um nome, sendo Pôncio Pilatos, me ajudem, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites. Olha, nomes bonitos para vocês colocarem nos filhos de vocês, olha, Itureia, Traconites, todos nomes bons, né? E Lisânias é o quinto, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Quantos nomes eu disse que eram? 7, mas nós falamos quanto? 5, os outros 2 vão aparecer depois. É incrível que a Bíblia dá em ordem aqui. Primeiro, os primeiros 5 são nomes ligados à política, esses 5 nomes, e por causa desses 5 nomes, a gente pode ter um pouquinho do que aconteceu na época de João Batista. Eram 5 políticos interesseiros, símbolos de intriga e deslealdade: Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe e Lisânias. 5 políticos terríveis. Isso começa a dar para nós uma noção da época em que nasceu e viveu João Batista. Ele vivia numa época de corrupção política, uma época em que os políticos eram interesseiros, faziam intrigas e eram desleais também. Diferente de hoje, não é verdade? É diferente de hoje? Isso é a natureza humana, mas ele vivia numa época onde Israel era dominado por Roma, e isso mudava muitas coisas. Nas 2 últimas personalidades, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ou seja, os outros 2 eram sumos sacerdotes, Anás e Caifás, e esses 2 que representavam a religião, os primeiros representavam a política da época, esses 2 representavam a religião da época, mas eles não eram melhores do que os primeiros, eles eram tão terríveis como os primeiros, porque Anás, que era o sumo sacerdote, ele deixou seus 4 filhos como seus sucessores durante 15 anos, e vez ou outra ele colocava também o seu genro Caifás
como seu sucessor. Ou seja, era uma demonstração de nepotismo, né? Parente pondo parente no poder, era sujeira pura, e ele fazia isso porque ele queria ajuntar, agregar para ele o poder a qualquer custo. Muitas pessoas fazem isso hoje, na área da política, mas também não é só na área da política, dentro de casa, na família. Quando um dos dois, ou marido ou esposa, quer agregar poder a qualquer custo, a coisa não funciona bem. Porque o poder, ele só é merecido quando a pessoa exerce a liberdade. Ou quando ela dá liberdade de escolha ao outro. E quando ele é conquistado, quando você conquista o poder, quando você conquista o respeito das outras pessoas, aí sim o poder faz sucesso. Aí o poder tem legitimidade. Ninguém pode impor o poder. Por isso que quando você vai lidar com seus filhos, o melhor caminho é o da conversa. E lá por último, se não tiver jeito, uma palmadinha de nada. Uma palmadinha de nada. Eu quase não bati nos meus filhos. Mas eu falava tão bravo quando eu ia falar, que eu falava, e depois se alguém perguntasse, quem é mais bravo, teu pai ou tua mãe? Eles diziam, meu pai. Porque eu era realmente mais bravo. Eu falava com energia. Mas bater, quase não bati. E eles sentiam. Não gostava. Agora, cada pessoa tem o seu jeito de educar, mas uma coisa é certa: não exerça o seu poder sobre uma criança, não exerça o seu poder sobre uma mulher, não exerça o seu poder sobre um homem, ou sobre uma família, ou sobre um empregado, de tal maneira que restrinja a liberdade de escolha dessa pessoa. O poder só é legítimo quando ele é conquistado. Numa época em que Deus era desacreditado, foi quando veio João Batista. Nessa época, Roma dominava Israel, e por isso, quando um país dominava outro, se dizia assim, bem, o Deus de Israel é menor do que o Deus ou os deuses de Roma, porque se eles foram conquistados por nós, quer dizer que o Deus de Israel, esse Deus Yahvé, o Deus único, o Deus vivo, como eles dizem, que não é adorado através de ídolos, esse Deus não existe, ou então esse Deus é menor do que o nosso Deus. Israel estava desacreditado, ainda mais porque tinha uma liderança assim, corrupta, ainda mais porque eram homens que lideravam através da força. Israel totalmente desacreditado. E João Batista veio para falar a respeito da vinda do Messias. Mas ele tinha uma pregação especial para fazer. Veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, onde? No deserto. João Batista veio para uma missão especial. Isaías havia profetizado dele, dito assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ou seja, Deus diz assim, antes de Jesus nascer nessa terra, antes do meu filho vir para morrer no seu lugar, eu vou mandar um profeta para preparar o caminho dele. Porque Deus sabia que o mundo seria corrupto, Deus sabia que as pessoas não acreditariam mais nele, Deus sabia que a moral estaria abaixo, Deus sabia que os poderes religiosos estariam corrompidos, e por causa de tudo isso Deus disse, eu vou mandar um profeta antes de Jesus, antes do meu filho, para preparar o caminho. Depois que veio a palavra do Senhor a João, que batismo João pregava? Lucas 3,3, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. João Batista pregava e diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, e os seus pecados serão perdoados. É isso. Por quê? O batismo tinha o poder de perdoar o pecado, era isso? Não, não era o batismo, porque quem perdoa o pecado é Deus. Acontece que o batismo era uma prova exterior de que ele havia se arrependido, entregue a vida a Deus, e depois que ele entregava a vida a Deus, ele ia lá e se batizava. E é isso que vai ver aí, olha. Primeiro, o batismo não tinha poder de perdoar, quem perdoa é Deus. Segundo, o batismo era um selo de aceitação. Ou seja, quando a pessoa aceitava, ela ia para Jesus. Terceiro, o trabalho de João era em conjunto com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele toca em todos os corações, no mundo, ele toca. Mas aí alguns só aceitam. E quem aceita e se converte, se arrepende, entrega a vida ao Senhor Deus. E aí se batiza. É assim. Assim como acontece no casamento. Agora veja, você é pai de uma garota, você é mãe de uma garota, tá bom? Faz de conta, eu não sou, mas vou fazer de conta.
Ela tem 15 anos e é o seu bibelozinho. É a coisa mais linda da sua vida. Mas ela se apaixonou. Com 15 anos, tão novinha, se apaixonou por um camarada de 35. Você já não gostou da história, né? Mas ele é boa gente. Ele namora cada dia com uma diferente. Mas ele já disse que com a sua filha é diferente. Ele já falou. E ele falou não para você, ele falou para ela. Ele disse assim, querida, com você é diferente. Sabe, seu pai e sua mãe vão dizer que eu tenho má fama, que eu cada dia namoro uma diferente. Mas com você, querida, é diferente. E essa pessoa tão sincera de 35, que se apaixonou pela sua de 15, ou vice-versa, ela se apaixonou por ele, tão sincero, coitado, ele diz assim, olha, é o seguinte, eu amo você de paixão e eu vou me casar com você. E você está muito incomodado com esse relacionamento. Você diz, mas filho, o camarada tem 20 anos mais que você, como é que pode? Namora cada dia um, mas pai, mas mãe, ele diz que comigo é diferente. Mas filha, isso ele fala para todas não, ele me disse que ele nunca falou para ninguém, mas para mim ele falou, é diferente, comigo é diferente. Mas ele pediu sem namoro? Ele disse que ainda não, mas ele vai pedir ainda, mas comigo é diferente. E aí? Alguns de nós fazemos isso com Deus. E nós dizemos, Deus, olha, eu sou assim, sabe? Eu não ligo, eu não tenho muita vocação para religião, eu sou assim meio, o senhor sabe, eu não vou muito na igreja, nem gosto muito de ler a Bíblia, o senhor sabe, e o senhor tem falado comigo, mas, Deus, na verdade assim, eu gosto do Senhor, eu estou sentindo alguma coisa diferente, mas eu não quero compromisso, Deus, eu não quero, mas eu sou sincero, eu amo o Senhor está vendo, Deus, eu amo o Senhor, sabe, mas não, compromisso não dá para você entender como é que é? É exatamente isso que acontece. João pregava um batismo de arrependimento, o batismo não tinha poder de perdoar, porque quem perdoa é Deus, mas o batismo era um selo da aceitação, ou seja, quando você ama alguém, você quer casar com essa pessoa. E eu sempre digo assim, quando eu namorava, tinha uma coisa terrível, porque depois de eu namorar, eu tinha que levar a minha namorada para a casa do pai dela. E agora eu namoro, mas levo ela para a minha casa. Olha que coisa. Bem melhor, não é verdade? É assim. Olha só, é o selo da aceitação. O trabalho de João era conjunto com o Espírito, porque o Espírito falava no coração das pessoas, e João ia olhar para confirmar. Quantas espécies de batismo são conhecidas na Bíblia? Quantas? Efésios 4:5 diz, um só Senhor, uma só fé e um só. Então quantas espécies, quantos tipos de batismo a Bíblia apresenta? Um só, é só um tipo de batismo, não tem 2 tipos, não tem 3 tipos, não tem 10 tipos, batismo é um só. E vamos ver qual é o significado do batismo na Bíblia. Aí está em Romanos, capítulo 6, versos 3 a 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha só, qual é o significado do batismo? Estão aí os 3 nomes grifados, não é? Morte, sepultamento e ressurreição. A palavra batismo no grego é baptizo, que quer dizer mergulhar, imergir, submergir, afundar, é isso. A palavra já diz isso. Sabe o que quer dizer baptizo em grego? Quer dizer mergulhar, submergir. E você acha que mergulhar, submergir, afundar tem alguma coisa a ver com morte, sepultamento e ressurreição? Tem tudo a ver. Você morre para a sua velha vida, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, e através do batismo você é sepultado o seu velho homem, a sua velha criatura, e você ressuscita para uma nova vida com Jesus. E Deus, você tem visto no nosso curso, Deus dá importância na Bíblia a todo tipo de cerimônia. Isso. Toda cerimônia tem significado. Você lembra do cordeiro, por exemplo? Você lembra do ritual do santuário? Deus dá importância a todo tipo de cerimônia na Bíblia. E todas elas têm o seu significado. Batismo quer dizer mergulhar, morrer, ser sepultado e
ressuscitar para uma nova vida. De que forma Cristo foi batizado no Jordão? Que forma? Vamos lá. Marcos 1, de 9 a 10. E aconteceu que naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão, um rio. Para que um rio? Porque precisava de muita água. E logo que saiu da água, ou seja, para Jesus ser batizado, ele entrou no rio. E ali era um lugar onde tinha água suficiente para ser submerso, para que o João pudesse submergir Jesus na água. Viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Será que faltava alguma coisa no batismo de João? Faltava alguma coisa no batismo dele? Ou o batismo de João era completo? Vamos ver, Atos 2,38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Isso tinha do batismo de João, não tinha? E recebereis o dom do Espírito Santo. No batismo de João, não tinha o Espírito Santo. Por isso que João dizia: vocês vão ver alguém que vai batizar vocês com fogo. Eu batizo vocês com água. E qual é a diferença entre o batismo na água e o batismo no Espírito? Os dois acontecem junto ou acontecem separado? Quando acontece, deve acontecer esse batismo no Espírito? O que você acha? É só vir nos próximos estudos que você vai aprender, que nós vamos estudar isso aí também. O que fez Jesus nessa época então? Mateus 3, de 13 a 15. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, João, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. João não queria batizar Jesus, mas Jesus foi para ser batizado. Por que Jesus foi batizado? Ele era pecador? 1 Coríntios 13, 10. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus não era pecador, pelo contrário, Paulo o chama de nossa justiça. Jesus era justo, ele nunca pecou. Mas se o batismo é para a remissão dos pecados, arrependimento e apagar os pecados, por que Jesus se batizou então? Para que ele se batizou? É a Bíblia que vai responder. Mateus 3, de 13 a 15. Mas Jesus lhes respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Ou seja, Jesus falou: João, rapaz, deixa para lá. Eu sei, eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado para lavar aqui, mas João, eu preciso dar exemplo para esse povo. Porque senão vai ter um lá no meio que vai dizer assim: mas eu não preciso ser batizado, porque Jesus, que é o nosso exemplo, não foi batizado. Você diz lá que Jesus é o nosso exemplo, porque ele morreu e ressuscitou. Ele ficou morto, morreu sexta, ficou sábado e ressuscitou domingo. E você diz assim: a ressurreição é a única saída para a morte, a ressurreição do corpo. É isso, é o que Jesus diz. Agora, você diz: Jesus é o nosso exemplo, mas ele não foi batizado. Então Jesus disse: olha, é preciso para que se cumpra tudo e a justiça, e para eu dar exemplo para esse povo, para eles saberem que precisa ser batizado sim, e para quando um deles olhar para mim e dizer assim: Senhor, eu amo o Senhor demais, muito mesmo, mas compromisso não, Senhor. E eu vou dizer para ele: olha, eu que não tive pecado, cumpri toda a justiça. E você? O que você vai fazer? O que você faz comigo? Quão essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? Será que isso é essencial? João 3,5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É isso. Quem não nascer da água e do Espírito. Você começa a se preocupar agora? Meu pai, mas eu não sou batizado. Não assim, por imersão. Não desse jeito. E tem mais outra coisa: se o batismo é para remissão dos pecados e para arrependimento, alguém, um bebezinho, pode ser batizado, sim ou não? Porque como é que ele vai saber o pecado que ele tem para se arrepender do seu pecado? Não tem como. Com que idade Jesus se batizou? 30 anos. Jesus se batizou com 30 anos. E ele é o nosso
Ele é o nosso exemplo. Não quer dizer que todo mundo tem que batizar com 30 anos, mas a pessoa tem que pelo menos ter discernimento. E uma vez eu fui batizar na minha igreja uma garotinha de 12 anos. E aí eu falei, puxa, mas 12 anos, tão novinha, e ela era pequenininha, mirradinha. E eu fui fazer umas perguntas para ela. Por que você quer ser batizada? Porque eu quero entregar minha vida para Jesus. Tá bom, mas por que você precisa entregar a sua vida para Jesus? O que ele fez? Jesus morreu por mim na cruz, e se não fosse ele morrer, era eu que tinha que morrer, por isso eu tenho que entregar a vida para Jesus, para o sacrifício dele valer para mim. E eu ficava abismado em cada resposta que a menina me dava. Por isso, não depende tanto da idade, mas do discernimento que a pessoa ou o juvenil, a criança tem. Mas nenezinho, você pode fazer o tanto de pergunta que for, que talvez, dependendo da idade, vai responder Gugu, mas se não tiver, não responde nada. Não tem como. Só pode ser batizado quem confessa os pecados, se arrepende, e aí Deus limpa os seus pecados. É assim. Quão é essencial que a pessoa seja batizada nas águas, um outro texto. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado. Ao ser batizado, ao Jesus ser batizado, o que ele fez? Lucas 3:21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Olha só, aí diz que todo o povo veio para ser batizado. E João Batista pregava no deserto com um poder tremendo, e as pessoas vinham, e João Batista fazia o apelo, e eles eram batizados, e no meio daquela multidão estava Jesus, e quando as pessoas foram batizadas, Jesus estava no meio da multidão. Para todo mundo, Jesus era só mais um no meio da multidão, mas não para João Batista, e não para o céu, porque quando Jesus acabou de ser batizado, ele foi saindo da água, e diz ali, e estando ele a orar. Você quer ter poder na sua vida? Quer desenvolver uma amizade com Deus? Agora, de novo, vou dizer de novo. Tira da sua cabeça esse negócio de poder para fazer milagre. Tira da sua cabeça esse negócio de poder para fazer mágica. Deus não é mágico. Quando Deus oferece para você poder, é poder para abençoar outras pessoas. É para isso que Ele chama você. Poder para você abençoar aos outros. E se uns abençoarmos aos outros, todos seremos abençoados. Agora veja, só através da oração é que o poder chega, só assim. Por quê? Porque oração é conversar com Deus, é desenvolver amizade com Ele. Aí a fé cresce, e aí Deus coloca na sua mão missões mais difíceis para realizar, e conforme você vai andando no caminho, Deus diz assim, Ele está precisando mais de mim, e agora eu vou dar mais poder. Agora, se você fica levando uma vida miserável, pensando só em você, nos seus problemas e na sua vida, para que você vai precisar do poder de Deus, se você não está precisando abençoar os outros? Quanto mais você quiser abençoar os outros, mais Deus vai dar o poder dele para você, e mais Ele vai estar disponível. O que aconteceu então, enquanto Jesus estava orando? 3 coisas. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Quem era essa voz do céu? O Pai. Jesus, o Filho, saiu da água, o Espírito Santo desceu como pomba, e a voz do céu era a voz do Pai. 3 coisas. O céu se abriu. Agora você imagina essa cena para as pessoas que estavam lá. Todo mundo estava ali. Para mim, essa é uma das cenas mais lindas da Bíblia. Jesus saindo ali, e ali estavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se manifestando no batismo de Jesus. E o que era o batismo de Jesus? O batismo de Jesus, segundo aquela profecia que nós estudamos de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, era o dia da unção de Jesus. Jesus saiu do batismo dele e foi exercer o ministério dele para salvar a você e a mim. O Senhor Deus, Ele se preocupa tanto com você e comigo, que Ele se envolveu todo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para salvar você no trabalho de redenção, meu e seu. Você é o filho querido de Deus, você é o filho resgatado, e quando você se entrega para Deus, você é filho porque Ele criou você, e Ele é filho porque e você é filho porque Ele comprou você também, com o preço do sangue dEle. Mas eu tenho certeza que alguns de vocês têm alguns pecados terríveis. Terríveis.
daqueles que vocês não gostam nem de pensar. Pecados tão terríveis que quando você pensa nesse pecado, aí você se lembra e diz assim: meu Deus, para mim não tem jeito, porque eu já fiz coisa terrível na minha vida. Para você, um texto especial. Atos 17:30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, quando você não sabia, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Deus não leva em conta o tempo que você não sabia e não conhecia. Deus chama você agora para o arrependimento, mas o tempo é agora. Deus diz assim: filho meu, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais. E sabe, o evangelho chega a você das maneiras mais diferentes possíveis. Eu fico aqui só imaginando. Alguns eu sei a história, não é? Pessoas que vieram porque foram convidados pela televisão e estão aqui. Tem gente que chegou aqui vindo de Minas Gerais, vindo do Espírito Santo, e disseram para mim: olha, eu vim aqui, eu vi o seu convite lá e vim aqui. Outras pessoas daqui mesmo, da nossa cidade, que chegaram e disseram: ó, você me convidou, você olhou para mim e disse: vem aqui, eu quero te conhecer. Eu estou aqui para te conhecer. Mas outros foi muito diferente, não é verdade? Eu conheci, por exemplo, uma pessoa, o Paulo. O Paulo morava aqui em Jacareí, na nossa cidade, e de repente uma pessoa que trabalha conosco lá na Novo Tempo, o Gilney, ele decidiu pôr uma antena no edifício onde ele morava. Ele disse: eu não vou pôr antena só para mim, só eu vou assistir a Novo Tempo. Eu vou pôr antena para o prédio todo. Não pegava Novo Tempo lá. E o Gilney foi lá, instalou uma antena, e pôs a antena no prédio, de tal maneira que pegasse para todos os apartamentos. E aí foi. Gilney só colocou, não sabia o que ia acontecer. Mas aí foi. Um tempo passou, e de repente, lá no sistema adventista, minha secretária, a Melânia, atendeu um telefonema. O Paulo resolveu ligar para lá. E o Paulo diz assim: escuta, eu quero falar com o Fernando Iglesias. Mas eu não estava, eu viajo muito, né? Ah, ele não está e tal, o senhor gostaria de falar? Não, eu ligo outra hora. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na terceira vez, a Melânia diz assim: mas olha, o senhor não fala, né? E o senhor já ligou umas 3 vezes. E eu queria atender o senhor, não queria que o senhor ficasse ligando em vão, assim. Será que outra pessoa não poderia ajudar? O que o senhor gostaria de saber? Será que eu poderia ajudá-lo? E a Melânia começou a conversar com ele. E aí pediu o endereço dele para poder mandar um curso bíblico por correspondência, pelo correio. E ele deu. Só que a Melânia é a esposa do Gilney, que colocou a antena no prédio. Por isso, quando ela anotou o endereço, ela viu que era o endereço dela, só não era o mesmo apartamento. Eu disse: mas o senhor mora no meu prédio? É. E como é que o senhor ficou sabendo? Ah, eu assisto pela Novo Tempo, que pega aqui no meu prédio. Mas foi meu marido que colocou a antena. Pois é. E aí o Paulo foi se aproximando da igreja, e quando chegou no acampamento de verão, que acontece na época do carnaval, quando o povo vai para bagunça, nós vamos para um outro tipo de bagunça, né? Uma bagunça organizada e tal, nós temos um monte de atividade esportiva e tal, espiritual também. E a gente estava lá, e nos aproximamos mais ainda do Paulo e da família dele, e o Paulo vai ser batizado hoje. Eu quero chamar o Paulo aqui na frente. E se você quer ver o que é alguém que conheceu a Jesus, entregou a vida a Ele, e que agora vai selar o seu compromisso com Ele, você conhece o Paulo, porque toda noite quando você chega aqui, ele está aí na recepção. E sabe, ele estava na recepção até mesmo antes de batizar. E essa que está com o Paulo é a Júlia. Eu vou chamar o Gilney para vir aqui à frente também. A Júlia é a filha do Paulo. O Gilney está vindo aí, né? Pode ir lá, Paulo. Vou chamar o Gilney para assistir daqui, né? No batismo de uma pessoa assim, muitas pessoas estão envolvidas, né? Mas, gente, esse rosto conhecido de vocês, não é? Desde o começo da nossa conferência, o Paulo está aí vestido com essa camiseta O Caminho para receber você que está aí. E ele já está trabalhando antes mesmo de você vir aqui. E como eu disse trabalhando, eu me lembrei de uma pessoa que me procurou lá fora e que diz assim: olha, o Paulo foi quem pregou o evangelho para mim. Eu só esqueci o nome dela. O nome? A Regina, isso. A Regina. Então Paulo já está pregando também, falando para outras pessoas
como para a família dele, né? Muito bom. Junei, vamos descer aqui? Nós dois? Eu vou pedir para o restinho da família do Paulo vir aqui junto, hein? Para vocês verem aqui de perto. A esposa, a outra filha. Queridos, quando Jesus fala no coração da gente, você sabe como é que é. Você sabe como é que é quando Jesus fala. Porque com cada um ele fala de um jeito diferente. Com alguns ele dá um chacoalhão e diz assim: acorda, meu filho. Com outros ele diz assim: filho, fica tranquilo, olha aí, eu estou com você. Com outros ele diz assim: filho, para de chorar. Está chorando tanto por quê nessa vida sua, filho? Eu coloco a minha mão sobre você, eu estendo sobre você a minha destra, e a minha sombra cobre você, e você não vai ter problema, não vai ter medo, porque eu estou com você, mesmo que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte. Com outros ele diz assim: filho, para de ir e voltar, é só para ficar. Eu não sei como Jesus tem falado com você. De qualquer maneira, através do Espírito dele, ele chama você. Diz: filho, eu não quero com você um caso passageiro. Eu quero casamento. É isso. Isso vai acontecer aqui essa noite, quando o pastor Marcelo batiza o Paulo e a Júlia diante dos nossos olhos. A Júlia é resultado direto já na família, na casa, dessa obra do Espírito Santo na vida do Paulo. E é um dos primeiros frutos dessa obra de Deus maravilhosa. Veio me procurar também com esse desejo de receber o batismo e com consciência, com a maturidade espiritual que ela tem, mesmo sendo novinha assim, tem bastante consciência da importância desse ato, não é, Júlia? E é por isso que eu fico muito feliz. Jesus, ele, como o pastor Fernando disse, ele mostrou pelo exemplo dele que o batismo é importante. E ele ordenou que todos aqueles que se predispusessem a seguir esse caminho, recebessem um batismo no início da estrada, dessa jornada, né? E hoje vocês vão receber esse batismo de bênção, de alegria, que o Espírito Santo quer conceder para todos, não só para vocês, mas para todos. Tá bom? Esse pastor segura aqui para mim. Júlia, de acordo com o seu desejo e com a vontade de Jesus, eu, como ministro do Evangelho, nesse momento, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero chamar vocês para aplaudirem esse momento. Esse é um momento de vitória. A Júlia pegou inquiridora, sempre querendo saber, mas por que isso, por que aquilo? Eu quero entender isso. E ela questionava um monte de coisa, questionava o pai dela, o Paulo também. Pai, mas por que isso, pai? E olha, está aí. Ela tomou a decisão dela também. E ela procurou a gente. Da mesma forma também, Paulo, eu tenho a alegria de impor as mãos sobre você, a felicidade de saber que esse momento é resultado do desejo de Deus na sua vida. E é por isso que, como pastor da Igreja Adventista e ministro do Senhor Jesus, eu tenho o prazer de te batizar agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora Jesus quer saber de você. Agora Ele quer saber de você. E aí, filho? O que é que você vai fazer? E a sua entrega, filho? Você não pode esquecer que você tem um cartão de decisão aí. Esse cartão, acho que ele nunca fez tanto sentido como hoje à noite. Porque hoje você vai dizer assim: Senhor, eu aceito
eu aceito. Aceito o seu pedido de casamento. Só que hoje eu quero pedir para o cartão trazer você aqui para frente de novo. E hoje, o meu convite, o convite de Jesus, ele é bem direto. Você que tem vindo, ou você que tem sentido o Senhor Deus chamar você e tocar a sua vida. Hoje, o Senhor Jesus não está chamando para namorar, hoje Ele não está chamando você para conhecê-lo, hoje Ele está pedindo você em casamento. Ele diz assim: filho, talvez você ache até que amanhã não é o dia, mas daqui a pouquinho. Quem sabe você diz assim: eu não estou pronto ainda, mas eu quero terminar de me preparar. E você que sente o desejo de daqui a pouco, um dia, daqui a pouco, um mês, 2, não sei, 3, descer também as águas como Paulo, aí você vai vir aqui à frente. E eu vou estar orando por você, para que Deus possa tocar o seu coração e a sua vida. Não dá para dizer não, não dá para dizer depois. Jesus vai dizer: filho, hoje é o dia, agora é o momento. Vem. E nós não vamos entrar no tanque agora. Mas você vai tomar já a sua decisão. Ele vai dizer: Senhor, eu me entrego ao Senhor. Eu estou ouvindo o seu chamado. E seja daqui 1 mês, 2, 3, não sei, daqui a pouco eu quero fazer isso. Então Jesus vai chamar. Você vai saber como Ele está chamando, porque você vai se sentir incomodado assim no seu banco, você vai se sentir incomodado aí na sua cadeira, aí na frente da tela na sua igreja, vai se sentir incomodado no rádio, e Jesus vai dizer: filho, a decisão é agora, e você tem que tomar essa decisão. Preencha o seu cartão e vem para cá, e eu quero orar por você com o seu cartão na mão. Deixa Jesus tocar a sua vida, deixa Jesus trazer você para cá, deixa Jesus trazer você até aqui na frente. Agora você que já entregou a vida a Jesus, olha do lado e vê se tem alguém sofrendo, e discretamente só dá a mão e diz: vamos, eu vou com você. E a igreja serve para isso também. E aí você vem com a pessoa. Vem. Será que ainda tem alguém? O minuto já quase acabou, mas nós estamos esperando por você, só por você. Eu não sei quem você é. Fico olhando para vocês aqui pensando, por vocês que nós oramos antes de começar esse projeto aqui, por vocês, sem saber o rosto de vocês, mas Jesus já sabia. Enquanto a gente planejava, Ele dizia assim: filhos, vão lá, façam isso aqui. E já dizia para vocês: vou preparar o coração de vocês para irem lá. É assim que Ele trabalha, desse jeito. Amém. Amém. Ainda alguém se mistura aqui? Chega aqui pertinho. Quero orar com você. Quero colocar a sua mão, a sua vida também na mão do Senhor, que Ele possa atingir você aí, e que você possa sentir a paz dentro do seu coração. Feche os olhos. Deus amado, entrego nas suas mãos esses seus filhos que, se levantando, vieram até aqui à frente. Porque, Senhor, para tomar uma decisão pública tem que ter coragem. Mas nós não temos essa coragem, Senhor. Até essa coragem é o Senhor que nos dá. Opera em nós, Senhor, a vontade, a coragem. Em especial, aceita esses seus filhos que estão se entregando ao Senhor. O Senhor sabe, ainda há lutas, ainda há coisas a serem vencidas. Mas com o Senhor é fácil vencer. Vence por eles, Senhor. Eles estão dizendo: Senhor, entregamos a vida nas suas mãos para que o Senhor vença por nós. Toma essas vidas, Senhor, nas suas mãos e esses lares. Ainda existem muitos aí assentados nos seus bancos. Alguma coisa os impede, Senhor. Que não seja a vontade, porque assim o Senhor pode operar na vida deles. Não interessa o pecado, não interessa a falha, não interessa o que os prende, mas nesse momento que possam se sentir também em paz, Senhor, e que possam atender ao seu convite ainda.
toma-os nas suas mãos também. Ao sairmos daqui, Senhor, entregamos nas suas mãos o que temos, o que somos, para a eternidade, querendo receber o seu poder na nossa vida, abrindo o caminho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A série O Caminho foi feita especialmente para que você, que quer trilhar o caminho da salvação, possa ter mais conhecimento. Se você quiser, você pode receber aí na sua casa o curso Ouvindo a Voz de Deus para acompanhar os estudos da série O Caminho. Então escreva agora mesmo para a gente. O nosso endereço é Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo, ou se preferir, mande um e-mail para escolabiblica@novotempo.org.br e nós lhe enviaremos essa série de estudos totalmente de graça. Nós nos encontramos na próxima semana para continuarmos crescendo juntos no conhecimento da Palavra de Deus. E lembre-se, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.